Imagine um império tão poderoso que dominou a Ásia por quase 3 séculos. Uma civilização que construiu a Cidade Proibida, financiou expedições navais colossais e ergueu a Grande Muralha como a conhecemos hoje. Mas essa mesma dinastia cometeu um erro fatal: criar dinheiro do nada. E se eu te disser que a China inventou o papel moeda 600 anos antes da Europa, mas que essa inovação genial se tornou a arma que destruiu seu próprio império? Hoje você vai descobrir como a dinastia Ming transformou papel em poder e poder em caos. Se você quer entender como impérios caem por suas próprias invenções, dê o like agora e se inscreva no canal, porque essa história vai mudar a forma como você vê o dinheiro para sempre. Estamos no ano de 1368. A China estava em ruínas após décadas sob o domínio mongol da dinastia Yuan. Fome, revoltas camponesas e caos econômico devastavam o território. As cidades estavam repletas de refugiados. Os campos agrícolas haviam sido abandonados. Foi nesse cenário apocalíptico que um ex-monge budista e líder rebelde chamado Zhu Yuanzhang conseguiu o impossível: expulsar os mongóis e fundar a dinastia Ming. Mas Zhu não era apenas um guerreiro. Ele era um visionário que entendia que para reconstruir a China, precisaria de algo mais poderoso que espadas. Precisaria controlar o dinheiro. Sua infância miserável, órfão aos 16 anos, forçado a mendigar por comida, havia lhe dado uma compreensão visceral do sofrimento popular. Nos primeiros anos da dinastia, a economia Ming operava principalmente com moedas de cobre e prata, além de um sistema de troca direta de mercadorias. Mas havia um problema estrutural massivo. A China era absolutamente vasta. Transportar toneladas de moedas metálicas de uma província para outra era logisticamente impossível e economicamente inviável. As minas de cobre estavam se esgotando e a prata era escassa. Zhu Yuanzhang sabia que seu império precisava de uma solução revolucionária, e foi aí que ele olhou para o passado. A China já tinha experimentado com papel moeda durante a dinastia Song, no século XI, e depois sob os mongóis da dinastia Yuan. Mas essas experiências terminaram em desastre, com hiperinflação catastrófica que destruiu a confiança popular. Os mongóis imprimiram tanto que as pessoas literalmente usavam as notas como papel higiênico. Mesmo assim, Zhu decidiu tentar novamente. Por quê? Porque não tinha alternativa viável. Em 1375, apenas 7 anos após fundar a dinastia, ele lançou o Da Ming Baoxiao, as notas do tesouro da Grande Ming. Eram cédulas de papel feitas de casca de amoreira, com desenhos intrincados de dragões e caracteres chineses ornamentados. Carimbos oficiais em vermelho autenticavam cada cédula. O governo declarou que elas teriam curso legal em todo o império. A lógica era sedutora. O papel moeda era leve, fácil de transportar e, mais importante, o governo podia imprimi-lo em qualquer quantidade necessária. Zhu imaginou um sistema onde o Estado controlaria totalmente a oferta monetária, financiando grandes projetos de infraestrutura, pagando soldados e coletando impostos sem depender de metais preciosos escassos. Era, em teoria, o sonho de qualquer governante: dinheiro infinito criado por decreto imperial. Mas a realidade econômica não obedece a decretos. E foi aqui que o Império Ming começou a cavar sua própria sepultura. Nos primeiros anos, o sistema funcionou razoavelmente bem. Os comerciantes aceitavam as notas quando perceberam que o governo realmente as recebia como pagamento de impostos. Esta foi uma jogada inteligente. Ao aceitar suas próprias notas para impostos, ele criou demanda automática. Os mercados urbanos começaram a operar com papel moeda. Transações que antes exigiam trocas complexas agora eram instantâneas. A economia parecia estar se recuperando. Mas então, inevitavelmente, os imperadores Ming começaram a fazer o que todo governo com uma impressora de dinheiro eventualmente faz: imprimir demais. E eles tinham muitas razões convincentes para fazê-lo. Primeiro, havia as guerras constantes contra invasores mongóis no norte, exigindo exércitos permanentes massivos ao longo de milhares de quilômetros de fronteira. Cada soldado precisava ser pago,
alimentado, equipado. As despesas militares consumiam uma porção gigantesca do orçamento. Segundo, havia projetos colossais. O imperador Yongle decidiu construir a Cidade Proibida em Pequim. A construção levou 14 anos e empregou mais de 1 milhão de trabalhadores. Madeiras raras foram transportadas de florestas distantes. Blocos de mármore pesando dezenas de toneladas foram arrastados por centenas de homens. O custo foi astronômico. Terceiro, havia as expedições navais épicas do almirante Zheng He, entre 1405 e 1433. Suas frotas tinham mais de 300 navios e quase 30 mil homens. Os navios tesouro eram gigantescos, possivelmente os maiores navios de madeira já construídos. Essas expedições alcançaram a África Oriental, distribuindo presentes caros a governantes estrangeiros. Cada expedição custava fortunas. Quarto, havia a Grande Muralha. A versão que existe hoje foi construída principalmente durante a dinastia Ming. Milhões de trabalhadores foram mobilizados ao longo de séculos. Muitos morreram no processo. E como o governo Ming financiava esses gastos astronômicos? Simples, imprimindo mais e mais papel-moeda. A cada ano, mais notas eram despejadas na economia. No início, o aumento era modesto, mas gradualmente o ritmo acelerou. Oficiais que gerenciavam o tesouro perceberam que podiam resolver qualquer déficit simplesmente ordenando mais impressões. Era tentador demais. Inicialmente, o governo tentou manter a paridade oficial. Uma nota valia uma quantidade específica de moedas de cobre. Mas à medida que a quantidade de papel crescia exponencialmente, enquanto a quantidade de bens permanecia relativamente constante, as leis da economia se afirmaram brutalmente. Os comerciantes notaram primeiro. Eles perceberam que precisavam de cada vez mais notas para comprar a mesma quantidade de mercadorias. Um saco de arroz que custava uma nota agora custava 2, depois 3, depois 5. Não era que os bens estavam ficando mais valiosos. Era que o papel estava perdendo valor. Comerciantes astutos começaram a ajustar preços diariamente. Eles preferiam prata quando possível, aceitando papel apenas com descontos significativos. O mercado negro explodiu com taxas de câmbio paralelas. Por volta de 1450, menos de um século após seu lançamento, o papel moeda Ming havia perdido mais de 90% de seu valor original. Uma nota que teoricamente valia 1.000 moedas de cobre, agora comprava apenas o equivalente a 100 ou menos. Comerciantes começaram a recusar as notas completamente. Camponeses exigiam pagamento em prata, grãos ou outros bens tangíveis. A economia estava voltando à era pré-monetária. O governo entrou em pânico. Recusar papel moeda tornou-se crime punível com açoitamento, prisão ou execução. Inspetores imperiais foram enviados aos mercados para fiscalizar. O clima de medo era palpável. Mas terror não pode criar valor econômico. Você pode forçar pessoas a aceitar papel sob ameaça de morte, mas não pode forçá-las a acreditar que vale algo. O governo tentou confiscar metais preciosos, exigindo que pessoas entregassem prata em troca de papel ao valor oficial. Os ricos simplesmente esconderam seus metais. Eles enterraram prata em jardins, esconderam ouro em paredes falsas. Por volta de 1500, o experimento havia falhado completamente. O governo Ming simplesmente parou de imprimir as notas. Não houve anúncio oficial. O papel moeda foi silenciosamente abandonado. A economia voltou a operar com prata, agora importada das Américas através do comércio com europeus. Mas o dano estava feito. Décadas de inflação galopante haviam destruído as poupanças de milhões de famílias. A classe média urbana foi dizimada. A confiança no governo imperial havia sido severamente abalada. As pessoas começaram a questionar se os imperadores realmente tinham o mandato do céu. E aqui está a tragédia suprema. Essa instabilidade econômica criou as condições perfeitas para o colapso final da dinastia. Sem um sistema monetário funcional, o governo Ming não conseguia mais financiar adequadamente seu exército. Soldados mal pagos desertavam ou se rebelavam. A corrupção explodiu quando oficiais, não recebendo salários, começaram a extorquir a população.
Revoltas camponesas se multiplicaram. O líder rebelde Li Zicheng conseguiu reunir um exército enorme de camponeses desesperados e soldados desertores. Quando invasores manchus atacaram do norte em meados do século XVII, a dinastia Ming simplesmente desmoronou. Não havia dinheiro para recrutar soldados. Não havia lealdade. Não havia confiança popular. Em abril de 1644, Li Zicheng entrou em Pequim. A cidade caiu sem resistência. O último imperador Ming, Chongzhen, subiu a colina do carvão atrás da cidade proibida. Ele escreveu uma última mensagem com seu próprio sangue, então se enforcou em uma árvore. A dinastia que havia começado com a promessa de reconstruir a China terminava em caos ainda maior. E na raiz desse colapso estava uma lição brutal. Valor não pode ser criado por decreto. Confiança não pode ser impressa em papel. A história do papel moeda Ming é mais do que um episódio fascinante da história chinesa. É um aviso atemporal sobre os perigos da manipulação monetária. Quando governos ganham o poder de criar dinheiro do nada, a tentação de abusar desse poder é quase irresistível. Projetos grandiosos, guerras distantes, popularidade política, tudo pode ser financiado temporariamente com a impressora. Mas a conta sempre chega. E quando chega, são sempre os cidadãos comuns que pagam o preço mais alto. Os imperadores Ming não inventaram a inflação, mas eles demonstraram em escala épica como ela pode destruir até mesmo a civilização mais avançada de sua época. Eles mostraram que inovação tecnológica, mesmo algo tão útil quanto o papel moeda, pode se tornar uma arma de destruição quando colocada nas mãos de governantes sem disciplina fiscal. Hoje, mais de 500 anos depois, vivemos em um mundo onde praticamente todo o dinheiro é papel ou digital. Nenhuma moeda moderna está lastreada em ouro ou prata. Bancos centrais em todo o mundo têm o poder de criar trilhões em nova moeda com alguns cliques. E a cada crise, financeira, pandêmica, geopolítica, a tentação de resolver problemas simplesmente imprimindo mais dinheiro ressurge com força total. A dinastia Ming nos deixou uma lição. A questão é: estamos prestando atenção? Ou estamos condenados a repetir, em escala global, os mesmos erros que transformaram o império mais poderoso da Ásia em pó? Se essa história te fez pensar diferente sobre o dinheiro no seu bolso, então deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque vamos continuar explorando como impérios sobem e caem, e como decisões econômicas moldam o destino de civilizações inteiras. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo esses documentários. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!